Bom dia a todos presentes na Casa de Leon Denis. Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos. Os companheiros que nos acompanham através da internet, pelo site da Casa, pelo portal da Casa ou pela Sala Espiritismo Net Brasil, que todos também sejam muito bem-vindos e que possamos receber e ter a vibração de todos para que a gente possa trocar as nossas ideias de uma forma e que todos nós possamos aprender, né? Estamos apenas trocando ideias, né? A gente lê um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais, mas estamos apenas na posição de trocar ideias e de adquirir conhecimentos também, né? Há algum tempo atrás, relacionando bem a escolha de provas com o magistério, com a escola, que eu acho que as coisas são bem semelhantes. Há algum tempo atrás, enquanto eu ainda estava na ativa do magistério, já tem bastante tempo, no início de um ano, eu recebendo a listagem dos alunos que comporiam as turmas que eu daria aula aquele ano, eu pego a listagem de uma turma e vejo uma série de nomes que já eram assim extremamente conhecidos por mim. E quando eu peguei a listagem, eu falei assim, né, com as imperfeições da gente: nossa, mas fulano é a 4ª vez ou 5ª vez que está fazendo esta série. Beltrano já se formou, já terminou o 1º grau só nessa série que ele está. Meu Deus do céu, vou pegar essa turma com todos esses alunos outra vez, né? Então estavam todos eles lá, que já eram repetentes de vários outros anos, né? De várias outras turmas, estavam todos reunidos naquela turma ali. E depois, a gente pensando sobre isso, a gente analisa o seguinte: somos nós também repetentes na escola da vida? Somos nós também repetentes nesta escola que é o mundo para a gente, que é uma escola para o espírito? Em que cadeiras, em que matérias estamos repetindo as nossas vidas, as nossas encarnações? O que eu não aprendi adequadamente quando eu deveria ter aprendido? Em que situação eu fui extremamente relapsa, não dei a atenção devida, achando que eu tinha já o conhecimento de determinadas coisas, que eu dominava determinados assuntos e que eu estava quites, né, com a minha consciência e com a lei divina em um determinado esquema, num determinado assunto? Em que situações eu agi desta forma? E me lembrei também de uma situação vivida pela gente, na nossa fase de adolescência, em que a gente sempre tem cadeiras, né, dentro da vida escolar, a gente sempre tem cadeiras que a gente se afiniza mais e cadeiras que a gente se afiniza pouco e cadeiras que a gente não se afiniza absolutamente nada, né? Matemática, para mim, sempre foi uma dessas cadeiras, foi a cadeira que eu nunca me afinizei nada. Eu nunca gostei, eu achava assim um horror, eu não gostava de matemática. E por eu não gostar da matéria, eu sempre deixava para depois aquilo que me cabia fazer sobre aquele assunto. E eu tive um fiscal de existência, na figura de um pai, que era extremamente cobrador, que era extremamente, me cobrava, vivia ali rente comigo que nem pão quente, né, como a gente diz, cobrando as minhas atividades escolares, minha e dos meus irmãos. E cada vez que eu chegava com uma prova em casa, ele olhava a prova e dizia assim para mim: Vânia, você não vai conseguir a tua média mensal. Não, eu vou conseguir sim. Pode deixar que na próxima prova eu vou estudar melhor, eu vou saber, coisa. Eu não tive muita sorte, caiu matéria que eu não sabia. A gente vai arranjando as desculpas, não vai? Para aquilo que a gente não está fazendo adequadamente. A gente vai arranjando desculpa. Chegou no mês seguinte, a nota abaixo da média. Eu estudava num colégio que eu tinha que manter a média a 7 por mês, e a nota abaixo. E ele dizia para mim: Vânia, pela 2ª vez, ou 3ª vez, ou 4ª vez, a sua nota está abaixo da média que é esperada. Você não vai conseguir recuperar isso tudo. E eu com aquela coisa: não, papai, que coisa, que bobagem. Sabe que esse mês a matéria foi complicada, né? Tudo bem. Quando chegou no final do ano, que eu fui pegar o meu boletim escolar, claro
que se eu não vinha conseguindo, mês a mês, mantendo um determinado nível, no final do ano eu não consegui a média que seria esperada para que eu aprovasse. E eu sou da época, ainda da segunda época, do tempo da segunda época, né? Um pouquinho experiente só, né? Não velho, um pouquinho experiente, do tempo da segunda época. Então, quando eu cheguei em casa com o boletim no final do ano, que ele olhou, né? Estava lá, indicado para a segunda época na cadeira de matemática, ele virou para mim e fez assim. Eu tinha 13 anos, foi o terceiro ano ginasial. Ele fez assim para mim, olha só, ninguém vai deixar de ter férias nessa casa porque você não cumpriu com a sua obrigação. Deixar você sozinha dentro de casa estudando, que nós tínhamos uma casa numa praia, então nós íamos ia todo mundo, depois que passava Natal, Ano Novo, nós íamos para lá e só retornávamos para o início das aulas. Né? Deixar você sozinho aqui, você não tem condição de ficar. Então você vai com a gente. Mas eu vou fazer um horário de estudos para você, você não se preocupe que eu vou fazer um horário de estudos para você. Eu me lembro que nós fomos para lá no dia 28 de dezembro. E a minha prova era no dia 17 ou 18 de fevereiro. Né? Então, ele fez um horário de estudos para mim. Do dia 29 de dezembro até a véspera da prova, ele me acordava às 6 horas da manhã, eu estudava de 7 horas até o meio-dia, almoçava, dava uma descansada leve, estudava de novo de 1 da tarde até as 6 horas, 6 ou 7 horas. Todos os dias. Do dia 29 de dezembro até a véspera da prova. Né? Eu com 13 anos, adolescente, com os primos junto, numa casa que era praia, com os primos, com colegas, com turminha de praia. Né? Todo mundo entrava de tarde da praia, todo mundo queimadinho, eu branca, né? Toda a vida, né? Transparente. Todo mundo brincando e combinando as festinhas de final de semana, né? Ah, porque fulano, naquela época dos bailinhos americanos, que as meninas levavam as comidas, os rapazes levavam as bebidas e coisa e tal, né? Todo mundo combinando, ah, porque sábado vai ter festa, vai ter uma festinha, um baile na casa de fulano. Você vai, Vânia? Não. Porque esse domingo vai ter esse assim, a gente vai se encontrando, marcando se encontrar em tal lugar na praia, para a gente brincar e coisa e tal, não sei o que lá. Você vai, Vânia? Não. Né? Aí pediam, né? Chegavam para ele pedir, mas tio, deixa a Vânia ir, coisa está um dia só. Aí ele dizia assim, não, mas ela teve 300 e tantos dias para poder dar conta do recado. Então ela agora vai ter que dar conta nesse tempo que ela tem. Né? A minha irmã, tem uma irmã que já é desencarnada, que era professora de desenho geométrico e matemática, dizia assim para ele, pai, deixa eu estudar com a Vânia, vai você dar uma volta aí pela rua, deixa eu estudar com a Vânia. Aí ele dizia, não, a filha é minha. A obrigação é minha de estar com ela, não é sua. Você está de férias. Se ela não tem férias, eu também não tenho, porque a responsabilidade é minha, a filha é minha. Né? E assim eu fiquei. O mês final de dezembro, janeiro inteiro e uma boa parte de fevereiro. Eu não escolhi isso. Aviso eu não recebi o tempo todo, ele não chegava para mim e não dizia, olha só, você não está conseguindo manter a sua média. E eu sempre dava uma desculpa. Né? Então, eu escolhi isso. Também nunca mais eu entrei em prova final de matéria nenhuma, em lugar nenhum, hora nenhuma. Entende? Quando chegava lá para setembro, outubro, eu já estava com média adquirida, já tinha tudo, porque nunca mais eu quis saber de perder férias, né? Todo mundo brincando, todo mundo se divertindo, e eu sentado estudando matemática, não podia fazer outra coisa. Então, foi uma atitude que eu escolhi. Na hora em que a coisa estava acontecendo, eu não me dava conta. Eu dizia que poderia ser diferente, poderia ser de uma forma mais fácil, que daqui a pouquinho eu teria essa condição, ou poderia estudar melhor. E a gente repete isso. Né? A vida nos coloca em situações em que a gente percebe claramente o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa aprender. A gente percebe claramente. Mas a gente sempre acha que pode deixar para depois. Né? Ela me coloca em situações que está claro que se eu tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de habilidade, de enxergar, de me perguntar, né, o que Deus quer de mim nesse momento, o que eu estou precisando modificar nesse momento para que eu não repita essa experiência. Se eu tiver um pouco de paciência, um pouco de clareza para me perguntar isso e responder
sinceramente, não respondendo, dando desculpismo, como eu dava desculpa do mês seguinte, eu consegui uma nota melhor, né? Se eu tiver a clareza de fazer isso, a consciência e a honestidade de fazer isso comigo mesma, eu certamente vou entender o que a vida quer de mim. O que eu estou precisando aprender, né? Mas a gente sempre se coloca na posição de vítima, não é verdade? A gente se coloca na posição de vítima. Ah, mas eu não mereço isso. Eu não mereço estar passando por esta situação ou por aquela situação. Eu não só mereço, como eu pedi para passar por isso. Né? Por que eu pedi? Eu não me lembro. No momento eu não me lembro. Mas certamente eu pedi visando alguma coisa para a minha vida espiritual. Vamos esquecer o meu corpo material. Eu sou um espírito eterno, momentaneamente ocupando um corpo material. Esse espírito sobrevive a este corpo material. Eu vou deixar este corpo, mas o meu espírito, a minha essência, continua a existir. Então, se eu penso nessa minha essência, certamente eu estou passando por alguma coisa que eu pedi para passar, porque eu preciso passar por isso. E ela vai nos colocando. Uma outra situação também que nós vivenciamos há um tempo atrás, participando de um congresso da Associação Médica Espírita em São Paulo, alguns anos atrás. E durante esse congresso, né, várias especialidades médicas estavam fazendo as suas palestras, e tinha a palestra de um endocrinologista. E ele vinha falando sobre diabetes. Eu sou diabética. Então, ele vinha falando lá sobre diabetes. E ele falando do diabetes tipo 1, do diabetes tipo 2. Então, ele dizendo que o diabético, geralmente, são espíritos altamente indisciplinados, né, que necessitam dessa disciplina. Ele estava se referindo ele estava falando do diabético tipo 1, do diabetes tipo 1. Eu sou diabética tipo 2. Né? Na época ainda não tinha esse quadro aberto da diabetes, mas eu venho de uma família em que a família do meu pai, toda ela é diabética. Então, eu não escolhi esse grupo. Eu escolhi esse grupo. Então, eu tinha que pegar essa rebarba para mim. Não é verdade? Eu precisava dessa rebarba. Aí eu fui lá fazer uma pergunta, dentro do meu orgulho, né, fazer uma pergunta, né, dizendo assim, o diabético tipo 1 são espíritos altamente indisciplinados. E o diabético tipo 2, tipo assim, eu não sou 1, né, eu não sou tão indisciplinada quanto você está querendo falar. E o diabético tipo 2, aí vem a resposta, igualmente indisciplinado. É tão indisciplinado quanto o outro. E se a gente parar para analisar, né, o estilo de vida do diabético consciencioso, que tenha consciência daquilo que ele faz, na realidade não é. Você tem horário para comer, você não pode comer aquilo que você quer, você não pode comer de tudo, nem aquilo que você quer você pode comer na quantidade que você quer. Você tem uma disciplina de horário, você tem uma disciplina de atividades físicas, você tem uma série de disciplina. É disciplina, 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 disciplina. E quem é que precisa de tanta disciplina? É aquela pessoa acordada, que aceita tudo, que diz tudo, você vai fazer isso? Tá, eu vou. Não, você não vai fazer mais isso agora, você vai agir assim. Tá bom, eu vou fazer. Tá, não, mas não pode ser assim, pode ser de outra forma. Tá, eu vou fazer. É essa pessoa que concorda com tudo, que aceita tudo, sem criar caso? Ou aquela pessoa que está sempre se colocando contra? Não vou fazer isso desse jeito. Não é assim que eu vou fazer. Eu vou fazer de outra maneira. Então, quem precisa dessa disciplina? É aquela pessoa que realmente é indisciplinado. E a gente dá mostras disso nas coisas mais banais possíveis. Se alguém disser assim, Vânia, olha só, você vai sair daqui para pegar João Vicente, você vai dobrar a primeira direita, a segunda esquerda? Não gosto daquela rua, eu vou seguir em frente. Nas mínimas coisas possíveis, a gente demonstra a indisciplinalidade da gente. E eu me pergunto, poxa, mas eu merecia ser diabético? Só merecia. Porque se eu não tivesse esse meu fiscal, né, do meu lado, colado do meu lado a vida inteira, eu certamente, não sei se eu teria perdido a encarnação, mas que seria uma condição muito diferente, seria muito diferente. Né? Mas ele estava lá, do meu lado, cobrando, o meu fiscal de vida, né? Aquele fiscal que fica lá no pé da gente, olhando se tudo está certo, tudo direitinho. Ele estava lá o tempo todo do meu lado, cobrando essa possibilidade. Né?
de reclamar de tudo que eu reclamava, ele vinha em cima, ele escutava as reclamações e vinha em cima e dizia, está aqui, isso aqui. Uma outra lição que ele me ensinou também, escolha de prova, né? Eu morava num lugar, eu morava no Grajaú, eu trabalhava em Bangu, fazia faculdade em Laranjeiras. Então, o meu dia, eu saía de manhã do Grajaú, tinha que estar 6:50 dentro da sala de aula em Bangu e saía da faculdade em Laranjeiras 10h45, 11 horas da noite. Né? Então, todo dia, quando eu acordava lá resmungando, né? Reclamando. Né? Nossa, mas eu tenho que acordar. Ele batia na porta do meu quarto, me chamava e ia comprar pão, as coisas, deixava tudo para fazer café. Eu levantava, fazia café. A minha mãe ficava deitada, dormindo. Depois ele ia lá, levava café para ela, mas antes eu saía para trabalhar. Então, todo dia eu acordava reclamando. Aí um dia ele chegou para mim e fez assim, vou te dar algumas opções. Escolhe uma delas. Larga o seu trabalho, é uma opção. Segunda opção, larga a sua faculdade. Terceira opção, vai morar em Bangu. Quarta opção, vem trabalhar no Grajaú. Escolhe o que você quer. E eu, claro, fui contestando cada uma delas. Né? Não vou morar em Bangu, porque não sei o quê, porque eu estudei lá na Laranjeiras, como é que eu vou morar em Bangu? Como é que eu vou largar meu trabalho? Eu posso largar meu trabalho? Não tem condição de eu largar meu trabalho. Né? Não vou largar meu trabalho. Tá? Você acha que eu vou largar minha faculdade, pai? Coisa e tal, não sei o que lá. Eu vou largar minha faculdade. Tá? Não posso vir trabalhar no Grajaú, eu não posso chegar na escola e dizer assim, olha, não quero mais trabalhar aqui, agora eu quero trabalhar no Grajaú. Não é assim. Ele fez assim, então você vai ficar calada. Porque eu não sou obrigada a escutar as tuas lamentações. Tá? Você fica calada, que eu não sou obrigada a escutar as suas lamentações. Seus alunos também não são obrigados a escutar as suas lamentações. Eles não têm culpa de você morar longe da escola que você trabalha e estudar à noite. Você está estudando à noite porque você quer. Você está fazendo uma segunda faculdade porque você quer. Porque você já tem uma, já está formado, está trabalhando. Não é escolha sua? Então fica calada. Né? Aí o que eu fiz? Calei a boca, engoli, nunca mais reclamei de nada. Né? Então, esse era o meu fiscal. Era o fiscal que estava ali do meu lado, me mostrando a todo tempo. Você quis. Você quis. Você quer. Então, você não reclama. Eu não tenho que escutar as tuas lamentações. Você cala a sua boca e você trata de levantar sorridente, feliz da vida, porque você tem emprego num país que tem milhares de pessoas desempregadas, porque você tem a possibilidade de fazer uma segunda faculdade quando tantas pessoas não terminam o primeiro grau. Você tem uma casa para morar, então você não tem que reclamar de nada. Então você tem que calar sua boca, levantar sorridente, dizer um bom dia com um sorriso bem feliz, sem reclamar de nada, sair, trabalhar e chegar lá feliz, que ninguém tem nada a ver com isso. Né? Então a gente não escolhe, escolhe. Não existe rebeldia nesse espírito, existe hoje menos, né, gente? Depois também o tempo, a idade vai mostrando para a gente que não é assim, né? Não existe rebeldia? Existe. Então eu não preciso dessa disciplina? Preciso. E quando eu estava lá para reencarnar, eu não sabia disso tudo. Eu não sabia desse gênio maravilhoso, eu não sabia desse temperamento dócil, eu não sabia disso tudo. Sabia. Eu não sabia que eu teria que modificar essas condições. Sabia. Eu não me sei um espírito eterno, momentaneamente num corpo material, e outros momentos também já estive em corpo material. Mas eu sei que eu sou um espírito eterno, que eu sou regida pela lei de progresso e que fatalmente eu vou chegar lá naquele ponto final do objetivo de Jesus, o objetivo de Deus, que é a perfeição moral e, consequentemente, a felicidade. Não é o que eu quero, não é o que nós queremos, não é o que nós almejamos. Todo mundo não quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer chorar o tempo todo. As pessoas querem a felicidade. A gente quer a juventude eterna e a felicidade. Desde lá da época dos alquimistas, que eles procuram isso. Né? Eles queriam a pedra filosofal, onde tudo que fosse tocado pudesse virar ouro. Eu queria o poder. E queria o elixir da longa vida, a juventude eterna. Não é o que a gente quer? É o que a gente quer. Né? Agora, para eu poder atingir essa condição de felicidade, independente das aquisições materiais, porque a gente ainda compara a felicidade às aquisições materiais.
né? E lá no Livro dos Espíritos, ele nos dá a definição de felicidade. Consciência tranquila, fé no futuro e posse do necessário. O que é posse do necessário? São 200 pares de sapatos? Não, só posso usar um de cada vez. 2 ou 3 ou 4 ou 5, né? É o carro mais novo, é a casa mais nova, é a casa mais bonita. Isso faz bem a gente? Claro que faz bem. A gente abre mão disso tudo, deixa tudo para lá. Eu não abro mão disso tudo. Se eu posso, se eu tenho que trabalhar, eu posso trabalhar. Mas se o meu trabalho me permite essa aquisição, e se isso não vai me trazer outros transtornos, então eu vou lutar por isso e vou obter isso. Mas isso é a razão da minha felicidade? Se eu não tiver a casa de revista, eu vou ser a criatura mais infeliz do mundo porque eu não tenho a casa do jeito que eu quero? Se eu não tenho a roupa, não vou nem dizer o carro, se eu não tenho a roupa que foi lançada agora, etc. e tal, eu vou ser a criatura mais infeliz do mundo porque eu não tenho isso? Isso é o pensamento do adolescente espiritual, do adolescente na matéria. Né? Muitas vezes o adolescente, ele lança uma coisa, ele quer uma roupa de marca, porque para ele aquilo é o essencial. Ele vai amadurecer. Chega uma hora que ele vai amadurecer, ele vai ver que aquilo não é o mais importante. Nós também passamos por fases assim, não é verdade? Né? Outros não passam por essas fases. Outros entendem que não pode ser desse jeito. E não é. E outros têm a possibilidade de ter lá a roupa melhor, a roupa de marca, a roupa, o último lançamento. Ele tem a possibilidade, o mundo material faculta a ele essa possibilidade, mas para ele isso não é importante. Para ele isso não tem significado algum. Isso vem mostrando que as várias etapas de aprendizado pelas quais o espírito passa para que ele possa ter realmente a sua condição espiritual. Então, se eu sei que eu sou regida por essa lei de progresso, né? Se eu sei também que eu sou regida por uma lei que é de amor, que é de justiça e de caridade. Se eu sei que o objetivo, quando eu fui criada, lá simples, ignorante de conhecimento, é eu atingir esse outro extremo da felicidade, da perfeição moral, então eu tenho que melhorar alguma coisa. Eu não posso, com todos os defeitos que eu tenho, com egoísmo, com impaciência, com intolerância, com falta de benevolência, com ajuda a si mesmo, né? Olhe para mim primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, milésima vez eu, e depois eu começo a olhar à minha volta. Eu não posso pensar que eu vou conseguir atingir um determinado ponto se eu não trabalhar essas coisas que eu ainda não estão direito. Eu não posso imaginar, né? Lá aquela minha turminha que eu peguei lá alguns anos atrás, de tantos repetentes, eles não poderiam se imaginar concluindo o primeiro grau ou o segundo grau se eles não dessem conta daquelas matérias que eles ficaram lá reprovados. Ele não vai andar para trás. Se um aluno ficou reprovado na 6ª série, 7ª série, ele não vai andar para trás. No ano seguinte, ele não vai passar para uma série abaixo do que ele está, mas ele também não vai caminhar para frente. Se ele continuar dentro da sua vida escolar, certamente ele vai chegar lá. Agora, o tempo que ele vai levar para chegar lá vai depender única e exclusivamente dele. Se ele vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos numa determinada série, vai depender dele. A gente também não pode criar a ideia de que, eu fiquei reprovada em alguma situação, vamos supor, no nível doação, de eu me doar ao próximo, né? Então, eu sou uma pessoa egoísta, extremamente egoísta, só quero pensar em mim, não penso em mais nada. Então, eu fico pensando assim, mas eu tenho a eternidade a meu favor? Eu sou um espírito eterno, eu tenho a eternidade a meu favor. Eu posso ficar muito bem. Para que eu vou fazer força para mudar agora se eu tenho tantos anos, se eu tenho tantas encarnações pela frente? E a gente vai ficando, vai ficando. E cada vez que a gente vai ficando, as coisas vão se complicando mais, vão se tornando mais difíceis. Então, para eu chegar lá àquele ponto, eu preciso clarificar tudo isso. E eu vou clarificar tudo isso na medida em que eu escolho aquela prova que eu preciso passar. Então, eu escolhi.
Eu não mereço isso? Mereço. Mereço, pedi e implorei. Outra coisa que às vezes a gente fala, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Implorou sim. Não está tão difícil receber um corpo material, né? Então a gente pediu sim, né? Então a gente deve agradecer a oportunidade que a gente tem no momento de estar nesse corpo material e das dificuldades que a gente está enfrentando. Porque ela só vai ser dificuldade, ela só vai ser sofrimento, dependendo do ângulo de visão que eu tenha sobre ela. Quer ver um exemplo fácil da gente entender isso? Imagine uma casa em que você precise fazer uma reforma na casa. Tá? A casa está toda quebradinha, está velhinha, você precisa fazer uma reforma na casa. A gente sabe que reforma, né, primeiro, envolve um custo alto. Envolve material, né, que você vai ter que comprar para poder refazer os cômodos daquela casa. Envolve uma mão de obra também que é mais especializada. E, além disso tudo, envolve transtorno na vida da gente. Você estar numa casa sem poder sair dela, em que você está quebrando cozinha e você não tem fogão, a geladeira você tem que tirar da cozinha e botar na sala, e o fogão você não tem, né? O banheiro está quebrado, você também não tem banheiro, né? O quarto também está todo quebrado, você não tem a sua caminha lá bonitinha, arrumadinha, para você deitar, não é verdade? Então a gente sabe que vai passar por esse transtorno durante um determinado tempo. Né? Umas pessoas passam em pouco tempo, outras pessoas passam por longo tempo com esse transtorno todinho. Não é verdade? Mas eu sei também que esse transtorno é transitório. Eu vou aguentar o quebra-quebra, eu vou aguentar o barulho, eu vou aguentar a poeira, eu vou aguentar a sujeira, eu vou aguentar durante um certo tempo. Porque eu sei que depois de 3, 4, 5, 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, eu vou ter aquela casa do jeito que eu quero, ou pelo menos em vias de ficar na condição em que eu quero. Então eu suporto, embora tudo me incomode, mas eu suporto isso porque eu sei que daqui mais um tempo eu vou ter a condição que eu quero naquela minha residência. Então eu não fico, porque se eu ficar reclamando, mas está horrível, olha só essa sujeira, olha a poeirada que tem, olha esse quebra-quebra, esse barulho no meu ouvido o dia inteiro. Eu não quis fazer obra na casa. Então eu tenho que aguentar a sujeirada e a barulheira. Não é verdade? Mas eu sei que depois de um determinado tempo, eu vou ter tudo limpinho, arrumadinho, bonitinho, do jeito que eu sempre quis. Com a vida material, com a vida espiritual, é a mesma coisa. Imagina uma encarnação comparando-se com a obra da casa. Então ela precisa ser quebrada, ela precisa ser modificada, ela precisa passar por todas essas poeiras, né, que são as provas que a gente passa, as dificuldades que a gente passa no dia a dia. Mas assim como a minha casa, depois de algum tempo, vai ficar pronta, vai ficar arrumada, o meu espírito também, depois de algum tempo, vai poder dizer, não, olha, isso aqui eu venci. Essa dificuldade aqui eu venci, né? Eu dei conta dela. Mas se por outro lado eu começo a reclamar, né, daquilo que eu estou passando, então a dificuldade do momento, ela passa a ter um outro enfoque, ela passa a ter uma outra realidade. O que era dificuldade passa a ser sofrimento. Né? Aí eu reclamo, aí eu choro, aí eu faço lá minhas barganhas com Deus, né? Mas eu não merecia isso. Né? Eu vou à casa espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu participo daqui, eu estudo livro tal, eu assisto reunião espírita, eu trabalho na Malé, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso tudo. E ainda vem nessa situação, ainda me vejo passando por essa situação, eu mereço isso? Não poderia ser, né, pelo menos em doses homeopáticas, tudo isso vir? Mas quem garante para a gente que já não está vindo em dose homeopática? Será que não está vindo em dose homeopática? Será que a gente não está aprendendo a suportar? E quando eu estou aprendendo a suportar, eu não estou suportando porque justamente vem em dose homeopática?
e não vem em dose alopática, aquelas doses enormes, né? Vem nas gotinhas pequenininhas, porque eu só suporto essas gotinhas pequenininhas. Será que a lei de Deus é essa lei dessa situação? Se eu cometi isso de uma determinada forma, então eu vou ter que pagar na mesma moeda dessa mesma forma? Ou a lei é lei de amor? Os mais experientes devem lembrar, não os mais velhos, os mais experientes devem lembrar de um acidente muito grande que aconteceu no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, na década de 60, início da década de 60, que foi um incêndio de um circo lá em Niterói, né? Em que várias pessoas, numa tarde de final de semana, estavam ali reunidas para se divertir, né? Famílias inteiras ali reunidas para se divertir. E o circo incendiou e várias pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas morreram queimadas, pisoteadas, etc. e tal, né? A gente lembra disso, né? Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, ele relata a história, o andamento dessa história do incêndio desse circo. Então, ele conta lá que no ano de 177, se eu não me engano, 177 ou 117, acho que é 177, se eu não me engano, numa determinada cidade do Império Romano, iria receber uma pessoa que era um guerreiro a favor do Império Romano, que lutava conquistando terras, conquistando espaços para acoplar ao Império Romano. Então, esse guerreiro iria visitar esta cidade. Então, as pessoas estavam reunidas programando as festividades desta cidade. O que iria acontecer, como iria acontecer, né, as festividades desta cidade. E as pessoas foram dando ideia, né? Pode ter isso, pode ter aquilo outro, pode ser assim, pode ser assado. Até que alguém levantou a voz e falou assim: poderíamos jogar os cristãos às feras. Matança dos cristãos. E todo mundo achou ótimo, achou fabuloso. Seria o ponto alto daquela festividade. E eles saíram pela rua, pegando principalmente mulheres, crianças e idosos, né, para reunir naquela arena em que haveria a apresentação. Então, eles embeberam a arena toda com resina, colocaram farpas nas saídas, com óleos, etc. e tal, leões, né? E, num determinado momento, está todo mundo lá sentado naquele palco, né? E eles começam soltam os leões e começam a ter fogo ali. As pessoas tentam sair desesperadas daquela arena, não conseguem, porque as saídas estão fechadas, bloqueadas com farpas, né? Também receberam tratamento para serem incendiados, e as pessoas morrem queimadas ali, né? Sob o aplauso dos outros que estavam ali adorando aquele tipo de espetáculo, porque era uma tradição da época, né? Não era correto, de forma alguma, estava tentando contra a vida, mas era uma tradição da época, eles achavam que aquilo seria correto, teria uma grande notoriedade. Isso lá no início dos anos 100, né? 100 e pouco, ou até final dos anos 100. Esses espíritos que estavam comprometidos com essa ação foram reunidos ao acaso, entre aspas, em 1960, 61, o início da década de 60. Eles foram reunidos também numa estrutura que lembra uma arena, que é uma arena, né? O circo é uma arena. Foram reunidos ali de diversas partes do país, diversas partes da cidade, do estado, foram reunidos ali para que pudessem, naquele momento, né, resgatar, se ressarcir diante da lei divina daquilo que tinham cometido há séculos e séculos e séculos atrás. Né? Mas aí a gente pergunta assim, nossa, mas tanto tempo? Tanto tempo. Porque Deus, na sua infinita bondade, apesar da gente reclamar das coisas que a gente passa, das situações difíceis que a gente tem, seja com o marido, com a mulher, com o filho, com a sogra, sogro, cunhada, chefe, ou amigo, aquele amigo complicado que a gente tem, apesar da gente reclamar dessas situações, ele não impõe para a gente
no momento em que a gente não possa suportar aquele fardo. Não há fardo maior do que o que seu ombro pode carregar. Jesus não colocou isso para a gente? Não falou isso para a gente? Então não tem fardo maior. Então, aqueles que haviam cometido essa atrocidade lá nos anos 100, esperaram 1000 e tantos anos, esses espíritos foram se preparando durante esse tempo todo, para que num determinado momento pudesse se ressarcir com a lei divina daquele ato que foi cometido. E quando a gente não precisa passar por isso, a gente não está lá. Quantos casos deve ter ocorrido que não estavam lá? Nesses desencarnos coletivos que a gente observa com uma certa frequência ultimamente, quantas histórias depois a gente não vai saber de alguém que o carro atrasou, não conseguiu chegar no aeroporto a tempo, né? Naquele voo da Air France que caiu ano passado. Gente que atrasou e que não chegou a tempo. Gente que quando chegou na hora viu que o passaporte estava vencido, não pôde embarcar. Gente que a viagem foi desmarcada, por uma situação foi desmarcada, e outras pessoas que tiveram, né, a passagem remarcada diversas vezes, que estavam para embarcar em diversos momentos, mas que a passagem foi desmarcada por várias situações e que foi remarcada justamente para aquele dia, para aquele horário, para aquele voo. Esse último acidente de avião que teve, né, agora, que as pessoas, todos os tripulantes morreram, e uma criança saiu de lá ilesa, quebrou as pernas. Um avião cai, todo mundo morre, ele quebra as pernas. Ele tinha que passar por essa situação? Não, ele tinha que desencarnar nessa situação? Não. Então, Deus está no leme daquilo que a gente tem que passar. E a gente escolhe. Eu não escolho diretamente. Quero desencarnar de bala perdida. Eu não escolho que eu quero desencarnar de bala perdida. Eu preciso desencarnar de uma determinada forma, que se assemelhe àquele jeito. Mas, se fazendo a situação, eu posso aproveitar aquela situação e a pessoa vai lá e desencarna de um jeito ou de outro jeito. Né? Há 2 anos e meio atrás, eu sofri uma cirurgia de emergência de uma coisa que eu nem sabia que eu tinha. Eu infartei, de repente, de uma hora para outra, eu infartei. E olha como é que a gente ajudaram. Eu estava sozinha dentro de casa e estava me preparando para sair para fazer a minha caminhada matinal, quando eu sinto uma pressão no peito. Uma pressão que não foi nada demais, não foi nada que tenha assustado, que tenha me apavorado. Mas eu fui sair, quando eu cheguei na porta de casa, eu botei a mão na orelha e percebi que estava sem brinco. Eu adoro um brinco. Eu digo que eu fui índia, que eu fui comprada com muita facilidade por quem chegou aqui com os balangandãs. Uma meia de balangandãs me comprou assim, com muita facilidade. Né? Aí eu senti que eu estava sem brinco, voltei para pegar um brinco. Quando eu estou abrindo a caixinha de bijuteria e botar um brinco, eu sinto essa dor. E fiquei, achei que aquilo era normal, e não passou, não foi uma coisa grande nem pequena, mas não passou, e eu fiquei dentro de casa. E, de repente, eu andando dentro de casa, que é a sensação que eu tinha, como se eu estivesse com gases, eu escuto nitidamente, como se alguém estivesse falando comigo nitidamente: você está infartando. Eu peguei o telefone, chamei a cooperativa de táxi, pedi emergência no táxi, comuniquei ao meu irmão, que mora no mesmo condomínio que eu moro, que eu estava sentindo alguma coisa, que eu estava indo para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu tinha infartado, assim, de uma hora para outra. Né? E, no decorrer da continuidade dos exames, eu descobri que eu tinha que fazer uma cirurgia, que tinha que botar umas pontes, porque os meus canais estavam pior do que a BR-101, estavam todos quebrados, todos entupidos, todos esburacados. Então, eu tinha que fazer alguns reparos. Né? E, nesse que eu tinha que fazer reparos, né, tudo bem, tinha que operar, eu operei. Então, eu sempre digo, gente, quem desencarna numa mesa cirúrgica é feliz, porque não sabe nem o que está acontecendo. Você entra e você não sabe o que sai. Né? Mas será que vai ser assim? Será que foi esse gênero que eu solicitei para mim? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Se eu tivesse desencarnado ali no momento que eu estava infartando também teria sido uma pessoa feliz em relação a isso. Porque eu tenho medo de morrer. Vou dizer que eu não tenho, mas eu tenho medo de morrer. Né? Nem talvez o medo da morte, mas a modalidade da morte do que você vai passar para chegar ao desencarne. Não é verdade? Mas isso também não é uma escolha da gente. Talvez eu não precise de A, B, C ou D, dos modelos A, B, C ou D, de situações que eu preciso passar, para que eu chegue até lá? Talvez sim, eu não sei.
Eu não me lembro, quer dizer, saber eu sei, eu não me lembro, também não quero lembrar, quero ficar esquecido porque eu também não quero lembrar. Mas eu preciso entender que as dificuldades que eu passo no dia a dia, né, que o mundo é uma escola, que o parente difícil é minha banca de exames. Ele vai me apresentar os exames, as provas, as perguntas que eu tenho que responder. Agora, como eu vou encarar isso? Eu vou encarar isso como sendo uma pessoa desamparada? Ou eu vou encarar isso como uma dificuldade, mas em que eu tenho o amparo? Eu tenho o amparo da casa espírita que me explica o porquê da vida, de onde eu vim, o que eu sou e para onde eu vou. Eu tenho o amparo da casa espírita através da reunião pública que me dá esclarecimento, através da água fluidificada, através do passe, através da psicografia dos amigos espirituais. Eu tenho esse amparo divino em todas as situações. Eu não estou sozinha no mundo, eu não estou largada no mundo. Eu estou com amparo. Eu tenho meu amigo espiritual que estava lá comigo no momento da minha encarnação. Vai, você tem que reencarnar, você vai. E você supera as suas dificuldades, porque você tem Jesus do teu lado e os amigos espirituais do teu lado. Então vai, encara o desafio. Entenda a dificuldade que você vai passar, seja emocional, seja profissional, seja financeira, seja familiar, mas encare a sua dificuldade. Porque você não está sozinho. Nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Você não está largada no mundo. Então você tem um apoio. Então encare a tua dificuldade de frente. Olhe de frente, olhe para o teu alvo principal da sua vida, que é a sua perfeição moral, aonde você vai chegar. Tipo aquela freadinha de ônibus, quando a gente pede, anda para frente, e as pessoas não andavam, agora anda para trás, né? Não anda, e aí o motorista vai, para de repente, freia de repente, e todo mundo é jogado para frente ou para trás, né? Então, às vezes, a gente tem essas freadinhas na vida da gente. Mas a gente precisa dessas freadinhas, porque senão a gente se acomoda. A gente para e fica olhando, né, para o céu, para a estrela, esperando que as coisas funcionem da maneira que a gente quer. E as coisas precisam funcionar da maneira que a gente precisa e não da maneira que a gente quer. Né? Então, escolhemos, cada vez que a gente começar a reclamar de uma situação de vida da gente, poxa, o meu salário só durou 15 dias quando tem que durar 30. Mas eu escolhi trabalhar numa profissão que fosse difícil isso. Para o meu vizinho, tudo dá certo, para mim tudo dá errado. O que eu preciso olhar nesse dar errado para que eu possa melhorar para dar certo? Olhemos as nossas dificuldades como provas mesmo que a gente precise para aprimorar o nosso patrimônio. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu vou fazer para esticar isso, para a coisa ficar mais maleável, para que não me arranhe tanto? Para que não me fira tanto, para que não machuque tanto o meu ser. E vamos confiar. Confiar em Deus, confiar na misericórdia divina, confiar no apoio que a gente recebe em todos os momentos. E se falando em escolha de provas, terminando, e se falando em escolha de provas, atendamos o convite da Luzia, participemos desse encontro de Eurípides Barçanufo e vamos entender, né, das escolhas das provas que Eurípides Barçanufo fez. Ser espírita numa cidade totalmente católica, será que é fácil? Ser espírita numa cidade católica? Não. Né? Ser uma criança pobre, extremamente pobre, que não tinha dinheiro para absolutamente nada e tinha todos os anseios que todas as crianças têm. Quanto mais não fosse de um doce da vendinha da esquina, ele não tinha dinheiro para comprar aquele doce. Há uma passagem no livro que fala sobre a vida dele, aproveita a oferta da livraria, procurem lá, Eurípides, o Homem e a Missão, que retrata a vida dele, que tem passagens assim para a gente parar, olhar, pensar e analisar e dizer assim, meu Deus do céu, eu reclamo de tanta coisa. Uma criança de 4 anos que não reclamava de nada, que abria mão das coisas que ele queria, em função das outras pessoas. De uma família pobre, que ele foi trabalhar, e do dinheirinho que ele recebia, ele ia juntando, e dava para a mãe poder comprar as coisas para dentro de casa, porque a família não tinha grandes recursos. De uma pessoa que foi aprovado para cursar medicina,
e abrir mão do curso de medicina, que era uma coisa que ele queria, em função da mãe que era doente. Ele abdica de estudar medicina para dar atendimento à mãe que era uma pessoa doente e que ele precisava de estar ali ao lado. Uma pessoa que abdicou, né, de uma vida política, que ele foi político quando terminou o mandato dele, em função de trabalhar para o próximo. Uma pessoa que lutou bravamente no setor da área educacional, lutou bravamente para a instalação de um colégio espírita numa cidade que era católica. Imagina, é fácil isso. Eu sou de uma família, minha família é toda católica, a única espírita sou eu. Quantas vezes eu escuto, porque você. Minha mãe quantas vezes disse para mim, eu não sei onde eu errei com você. Eu não sei onde eu errei com você. Que todo mundo é católico, você é espírita. Entende? Então, no núcleo familiar, a pessoa, mãe, pai, 2, 3 irmãos, já era complicado. Imagina uma cidade inteira apontando para você. Isso lá no início de 1900, não é em 2010, lá no início de 1900. Então, aprendamos, não percamos a oportunidade de estar presente a este encontro, para aprender com este espírito, né, o que é escolha de provas. E como passar por essas provas feliz. Passar por essas provas contente, sorrindo, sem reclamar em momento algum das dificuldades, que foram muitas e foram grandes, que ele enfrentou durante a sua jornada. Então, que possamos ter sempre isso em mente, não esquecer absolutamente de nada. A minha amiga vai me perdoar, só um minutinho, só ler uma passagemzinha aqui do Evangelho, que eu acho lindíssima, que fala para a gente. Deixa eu achar aqui, que às vezes eu me perco, me achei. No Evangelho, que nos fala sobre bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, encerrando, quando a gente acha que tudo dá errado, né? Que a vida da gente está errada, a gente vai chegando mais velho e diz, puxa vida, mas eu fiz isso errado, eu podia ter feito dessa maneira melhor, e aí começa a ficar com uma culpa dentro de mim, porque eu fiz errado, né? E aí a gente também não tem que ficar com essa culpa, né? Lembra que o Chico disse para a gente, né? Eu não posso modificar o início, mas eu posso modificar da partir do momento que eu estou e dar um novo fim à minha jornada, uma modificação à minha jornada. E o Evangelho diz assim para a gente, a experiência, porém, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças foram gastas e o mal não tem remédio. O homem, então, passa a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantos erros eu teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente, mas não há tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi minha jornada, ele também diz para si mesmo, perdi a minha vida. Porém, da mesma forma que para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido, para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, não estamos de forma alguma desamparados, mas não esperemos a próxima encarnação para a gente começar a acertar as nossas arestas. Encaremos a dificuldade agora, encaremos o nosso momento, é agora, o nosso presente é agora. Então, encaremos isso, façamos a nossa mudança, o nosso conhecimento interno, o nosso autoconhecimento, trabalhemos em função disso, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa realidade, mas sabendo que em momento algum estamos trabalhando sozinhos. Quando pensarmos que estamos sozinhos, de repente, estamos sendo carregados no colo e não andando com os nossos próprios pés. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos conceda um dia de paz e de harmonia para todos nós.